Oi, pessoal. Então, aqui é a professora Maiara falando de fisiologia, tá? Nesse tópico, a gente vai falar, então, sobre os receptores sensoriais e sobre os circuitos neuronais, tá? É um tema, então, que está lá no capítulo 47 do Guyton, certo? E é um tema inicial, ok? Onde, então, a gente fala de maneira geral sobre os principais receptores neurais, tá? Que são esses aqui, que são mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, quimiorreceptores eletromagnéticos. E vamos falar também um pouquinho sobre os circuitos neuronais, né? Os principais tipos de circuitos neuronais que a gente encontra, que são importantes para esse sistema sensorial, certo? Bem, mas então o que são esse sistema sensorial? Nada mais são do que células, né, neurais adaptadas que convertem um estímulo que elas recebem do meio ambiente em sinais elétricos, tá? E a gente tem uma gama variada de receptores sensoriais para diferentes tipos de funções, certo? E a capacidade, a característica principal, então, são essa capacidade que essas células têm de receber esse estímulo elétrico, esse estímulo e converter em sinal elétrico, e converter, então, em potencial de ação, ok? Esse sistema é um sistema extremamente importante, né? Não é à toa que ele evoluiu aí perto do encéfalo, né? Que é, então, nosso que a gente já falou sobre esse ponto na aula anterior. Ele é um sistema, então, onde é essencial para que seja possível uma interação bem sucedida com o meio, né? Para que, então, nos auxilie de várias formas em relação à adaptação de calor, de sensações de maneira geral, frente então a essas mudanças do meio externo, né? Aquela que a gente tem lá o nosso conceito de homeostase. Então, o sistema nervoso central, ele vai chegar essas informações então pelo sistema nervoso aferente, pelo sistema nervoso motor, que vai fazer essa comunicação do meio interno com o meio externo através do sistema sensorial, certo? Então, é um sistema extremamente importante e nas próximas aulas vocês vão ter detalhamentos sobre cada um então desses sistemas. A gente tem então modalidades sensoriais especiais e bem elaboradas, certo? Como, por exemplo, o olfato, tato, paladar, a audição, o equilíbrio. Todas essas modalidades sensoriais, elas são extremamente complexas e elas utilizam, em geral, mais de uma região, né, dos encéfalos, como o tálamo, o cerebelo, o córtex, né, as regiões específicas do córtex para cada um das modalidades sensoriais. E esse sistema, então, ele funciona de maneira bastante conectiva, certo? E a gente vai tentar entender hoje também como que a gente consegue distinguir as informações sensoriais de tato, de olfato, de paladar, de audição, quais são então as diferentes tipos de células, diferentes tipos de receptores que fazem com que essas informações sejam codificadas de maneira diferente e interpretadas de maneiras diferentes pelo sistema nervoso central. Todas essas questões, como emoções, sono, memória, atenção, questões então relacionadas com sobrevivência, também estão intimamente relacionadas com a sensação e com a percepção, certo? Mas sensação e percepção são a mesma coisa? Tem conceitos um pouquinho diferentes, certo? Sensação, então, vai ser a capacidade que os animais apresentam de captar as informações em formas de energia física ou química que circunda, né?
representa e faz, a partir do momento então que recebe, que capta essas informações, representa-os como impulsos nervosos integrados pelos neurônios, né? Que a gente viu que são as principais células aí do sistema nervoso. A percepção é a capacidade que alguns animais têm, como nós, seres humanos, né? Que é a capacidade de integrar os sentidos a outros aspectos da existência, como então, na figura anterior eu mostrei para vocês, como emoções, como memórias, por exemplo. Então, alguns outros tipos de seres vivos apresentam sensações, mas não conseguem então fazer essa associação da percepção, certo? Não conseguem então, não tem essa capacidade de integrar esses sentidos a outros aspectos, como a emoção, por exemplo, certo? Então, não são, sensação e percepção não são iguais. A gente tem, então, três principais questões, né, que inicia sempre, em geral, para a gente sentir, né, ter uma sensação, a gente inicia pelo estímulo físico, né, de alguma coisa, estímulo físico ou estímulo químico, e esse estímulo, então, ele vai ser transformado num impulso nervoso para gerar uma resposta frente, então, essa percepção desse estímulo, certo? Então, esses são três processos que ocorrem dentro das sensações aí desse sistema sensorial. E a gente tem, né, reforçando muitos tipos de tanto órgãos sensoriais, que são aqueles que estão situados, né, que a gente chama de sentidos especiais, que são situados na cabeça, como audição, visão, olfação, gustação e sentido vestibular, e bem como os órgãos sensoriais situados em todas as outras partes do corpo, como que são sentidos homeostáticos, né? Como, por exemplo, tato, pressão, vibração, como calor, frio, como dor, como sinestesia, que é bem importante, né? Que é a relação da posição e das movimentações do nosso corpo. Também temos órgãos sensoriais situados nos órgãos viscerais, né? Que aí vão estar interpretando e trazendo essas informações sensoriais das nossas vísceras em termos gerais. Então, o sistema sensorial é um grande complexo de células e receptores diferentes que tem a capacidade, então, de perceber essa informação e emitir um impulso nervoso que vai se classificar de maneira diferente conforme for a sensação diferente, onde for estar essa sensação dentro do sistema nervoso central. Lembrando então que a gente já viu essa figurinha, né? Então a gente tem a medula como o centro, a medula espinal, como o centro integrador dessa informação. Então toda vez que a gente vai receber um estímulo, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, esse estímulo ele vai chegar através então das vias aferentes da informação sensorial, certo? Vai ser então integrado no centro integrador, né, da medula espinal, e vai ser convertido, então, através dos nervos eferentes, vai ser levado uma resposta para os comandos de músculos e glândulas de maneira geral. Então, a gente tem aí como o grande centro integrador, um importante centro, né, essa medula espinal, certo? E, novamente, esse quadrinho também, que a gente já viu, fala então, né, dessa informação que a gente vai receber através dos neurônios aferentes, que é o objetivo da aula de hoje, que a gente vai estar vendo então esses amplos espectros de tipos de receptores né, sensoriais. Vai ser levada essa informação até o sistema nervoso central, como demonstrado na figura anterior ali na medula espinal, através de um interneurônio, e vai ser executado uma resposta dos neurônios eferentes, certo? Bem, então nós temos tipos de receptores sensoriais, e esses receptores, eles estão, então, eles são classificados nesses 4 principais tipos, certo?
A gente tem mais alguns, mas esses são os 4 principais. A gente tem os quimiorreceptores, que vão estar recebendo, então, estímulos relacionados a estímulos químicos, né, alterações químicas, de moléculas químicas. Então, a gente tem, por exemplo, oxigênio, pH, diversas moléculas orgânicas, glicose, então, cheiros, gostos de maneira geral, né, chegando, então, esses estímulos através de receptores químicos, ok? Depois a gente vai ter então os mecanorreceptores, que são aqueles tipos de receptores sensoriais que vão funcionar em termos de pressão, estiramento celular, vibração, aceleração, som. Então esses mecanorreceptores de maneira geral funcionam então relacionados com a tato e pressão, certo? São importantes e eles estão distribuídos ao longo de todo o nosso corpo, por exemplo, nos tendões, né, do nosso calcanhar. A gente tem vários tipos de mecanorreceptores que estão ali o tempo inteiro ativos e prestando atenção em relação ao estiramento, né, desse tendão, refletindo então a contração muscular e está relacionado com o nosso equilíbrio, né, do sistema esquelético, por exemplo. A gente tem os fotorreceptores, que são aquelas células, né, que são responsáveis, então, por os estímulos que geram um potencial de ação, são os fótons de luz. E a gente tem os termorreceptores, que são aqueles relacionados com calor e frio, certo? Então, esses são os 4 principais. A gente tem outros, como os receptores para dor, entre outros, mas esses são os 4 principais que a gente pode, os mais comuns, os mais estudados, os que têm mais tipos também de receptores. Então aqui, nesses quadrinhos lá do capítulo do Guyton, a gente vê que a gente tem muitos tipos de mecanorreceptores. Então são aqueles receptores do tato, né? E pressão e tudo mais. A gente tem então vários tipos. E esses receptores, mecanorreceptores, eles estão espalhados em todos os sistemas, em todos os órgãos. Como por exemplo lá no coração, a gente vai ter os barorreceptores de seios carotídeos da aorta, né? Sempre da pressão arterial, sempre que são mecanorreceptores que estão sempre ativos, estão sempre gerando potencial de ação, estão sempre recebendo uma informação frente às alterações, né, de pressão, por exemplo, tá? Então a gente tem em relação ao equilíbrio também, né, quando a gente está deitado, quando a gente está em pé, quando a gente está correndo, como que nosso sistema interpreta, então, quando a gente vai falsear o pé ou quando a gente vai escalar alguma montanha, então todo esse sistema é um sistema extremamente complexo de interligações aí do sistema nervoso central, né, com o sistema nervoso aferente, através dos receptores sensoriais. Então a gente tem uma ampla gama de mecanorreceptores conhecidos até então. Temos os termorreceptores, então, que em geral, né, eles vão condicionar para frio e para calor, de maneira geral. Temos os nociceptores, que são aqueles que são responsáveis por estímulos de dor, sensação de dor. E temos receptores eletromagnéticos, que aí são aqueles relacionados, então, ao espectro, né, ultravioleta, como visão, bastonetes e cones que estão relacionados à formação, então, de imagem, por exemplo. E temos os quimiorreceptores, né, que são, então, esses receptores químicos, que eu já havia mencionado para vocês. Então, esse quadro, então, mostra a quantidade desses receptores sensoriais. E isso são coisas que estão sempre sendo descobertas, então, são vários tipos, né, que estão sempre sendo estudados e complementados e achando novos tipos de quimioreceptores aí, e receptores de maneira geral. Então aqui a gente tem uma figurinha também lá do Guyton, né, que vai mostrar os vários tipos de terminações nervosas sensoriais.
Então, a gente percebe que ao longo aí da história, da evolução, a gente teve uma adaptação, né, de vários tipos de células, de vários tipos de neurônios, que se diferenciaram, se ramificaram, ganharam então aí muitas especificidades para receber então uma sensação diferente. Então a gente tem vários tipos, né, desses receptores sensoriais e cada um deles recebe um impulso diferente. Que a gente vai estar entendendo daqui a pouquinho. A gente tem os tipos, então, né, como eu falei, dos receptores. Esses receptores, de maneira geral, eles são neurônios que vão receber, então, apresentam as terminações nervosas. Vamos ter, então, axônio. O corpo celular vai estar, em geral, sempre no meio desse axônio, certo? Então, a gente tem as conexões nervosas simples, que não têm mielina, então são amielínicos. E a gente tem alguns tipos de receptores que são mielínicos, que são receptores mais complexos, como por exemplo aqui, né, este complexo aqui, que apresenta então várias terminações nervosas conectadas a um tecido conectivo, então é toda uma estrutura que evoluiu aí para ser um receptor sensorial extremamente complexo. E aqui a gente tem um receptor sensorial especial, que são células que liberam neurotransmissores e neurônios sensoriais, iniciando um potencial de ação, tá? Então, a gente apresenta esses três tipos de receptores, de maneira geral, né? Receptores simples, receptores neuronais complexos e receptores sensoriais especiais, que é, então, a maioria dos receptores que a gente encontra no sistema. Então, a gente tem a estimulação sensorial, que é o primeiro processo, então, né, que é um processo em que a modalidade de energia do ambiente interage com o receptor sensorial apropriado. Então, se é cheiro, vai ter uma transdução sensorial, se é tato, é outra transdução sensorial, se é dor, é outra. Então, a gente vai ter esse receptor, então, que vai estar recebendo esse estímulo sensorial para cada tipo de interação com o meio ambiente. E uma vez que a gente tem esse tipo diferente de estímulo sensorial, a gente tem também transduções sensoriais, ou seja, processo pelo qual o estímulo do ambiente ativa um receptor que é convertido numa energia elétrica, né? Ou seja, que é o potencial de ação. Então, a transdução sensorial não é quando a gente vai ter, então, o potencial de ação propriamente dito, certo? Bem, aí entra a questão, né? Como que dois tipos de detectores sensoriais detectam tipos diferentes de estímulos? Então, se a gente pegar, por exemplo, um exemplo lá dos cones e dos bastonetes, né, que são receptores que recebem estímulos eletromagnéticos do espectro visível, né, ou seja, eles conseguem perceber cores diferentes e transformam isso em uma imagem que está relacionada com memória, enfim, um sistema bastante complexo. E a gente tem, como que a gente sabe, como que esses dois tipos de detectores sensoriais detectam os diferentes tipos de estímulos? Porque a gente tem uma questão que é a sensibilidade diferenciada, que é cada tipo de receptor é muito sensível a um tipo especializado, enquanto que outro é totalmente insensível, tá? Então, por exemplo, os cones e bastonetes, eles vão ser sensíveis apenas à luz. Então, eles têm lá um comprimento de onda, um potencial de ação, tudo específico para esse tipo de sensação, né, de recepção sensorial, que é totalmente diferente, por exemplo, de outros como calor e frio. Então,
os cones e bastonetes são sensíveis à luz e não respondem de maneira nenhuma a alterações de calor e frio, por exemplo, né, na pressão dos globos oculares. Então, dessa maneira, que é a sensibilidade diferenciada, é a maneira, então, como a gente consegue entender que existem, então, diferentes tipos de detectores sensoriais e que não detectam os mesmos estímulos, tá? Porque eles têm uma sensibilidade diferenciada. E isso é importante. Por que vocês acham que é importante essa sensibilidade diferenciada? Fica a questão aí para reflexão. A outra questão, então, é como diferentes fibras nervosas transmitem diferentes modalidades sensoriais. Como diferentes fibras nervosas transmitem diferentes modalidades sensoriais. Aí a gente tem o que a gente chama de princípio das vias rotuladas, que é uma outra questão também importante aí desse sistema sensorial. Cada estímulo sensorial termina em uma determinada área específica do sistema nervoso central. E o tipo de sensação é determinada pela região onde essas fibras onde essas fibras se dirigem, tá? Lá no sistema nervoso central. Então, como eu mostrei para vocês mais lá acima, a gente tem regiões diferentes e cada uma dessas regiões elas vão receber estímulos responsáveis por determinado grupamento de sinapses, né, de nervos de informação. Então, se eu tenho uma recepção de sensorial, por exemplo, visual, por exemplo, a gente vai ter uma área específica do cérebro para a codificação dessa informação, tá? Então, é através dessa maneira, no primeiro momento, é através dessa maneira que se tem uma interpretação compartimentalizada dessa informação sensorial, tá? Por exemplo, aqui, se a fibra da dor for estimulada por estímulos diferentes, por exemplo, quando a gente sente dor, a gente pode sentir através uma dor que pode ser uma fincada, que pode ser através do calor, que pode ser um estímulo elétrico, por exemplo, se a gente sofrer um choque. Essas são formas diferentes, ou melhor, estímulos diferentes para uma mesma sensação, que é a sensação de dor, tá? Só que todas as sensações de dores, elas vão ser recebidas em uma determinada área do sistema nervoso do encéfalo, tá? Então, por isso, é através dessa maneira que a gente consegue, o cérebro, consegue interpretar essas diferentes modalidades sensoriais, tá? Por isso, então, a gente pode ter fibras nervosas diferentes, né, para sensações de estímulos diferentes, mas a gente apresenta uma região específica do encéfalo para receber essa informação, tá? Então, ó, todos esses estímulos serão reconhecidos por áreas específicas e encefálicas específicas para a dor. Bem, tudo bastante específico, certo, pessoal? Bem, então, todos os tipos de receptores apresentam uma característica comum, que é quando eles recebem um estímulo que excite o receptor, seu efeito imediato é alterar o potencial de membrana do receptor, tá? Então, a gente pode ter, como a gente viu, vários tipos de receptores, certo? E esses receptores eles podem ser estimulados de maneira diferente, por exemplo, transformação mecânica, substância química, temperatura, radiação eletromagnética, enfim. O que todos eles têm em comum é que uma vez que os seus receptores forem excitados, forem então estimulados, vai acontecer um efeito imediato de alteração do potencial de membrana. E esse potencial de membrana, essa alteração desse potencial de membrana, quando a gente fala de sistema sensorial, tem um nomezinho específico, que é potencial receptor, tá? Então, aqui a gente tem uma figura para explicar um pouquinho melhor esse potencial receptor do sistema sensorial, tá? O potencial receptor, ele é, então, um potencial que ocorre em todas as células, né, os receptores sensoriais,
E como que acontece? Então, aqui a gente tem uma representação, então, de um corpúsculo de Pacini, que é, então, um mecanorreceptor, certo? E aí, uma vez que a gente tem uma área deformada, ou seja, a gente pressionou o dedo em alguma região, vai acontecer uma diferença, né? Uma vez que a gente pressiona, vai acontecer uma inversão da polaridade dessa membrana, ou seja, canais, como está demonstrado aqui as bolinhas, canais de sódio vão se abrir e vão alterar esse potencial de membrana que está aqui nessa região, certo? Essa alteração desse potencial de membrana através dessa área deformada, né, ou seja, esse estímulo desse receptor, a gente chama de potencial receptor. Então, esse potencial receptor, se ele for forte o suficiente para atingir o limiar, a gente vai ter o desencadeamento do potencial de ação propriamente dito, tá? Então, essa é a maneira que o sistema sensorial usa para receber, então, essa excitação e promover, através do potencial receptor, essa alteração dessa potencial de membrana para passar, então, essa informação adiante. E aí percebam que aqui a gente tem uma região mielinizada, né? Lembrando que a região mielinizada, em termos gerais, elas aumentam muito a propagação do impulso elétrico, né? Do potencial de ação. Isso é importante quando, por exemplo, a gente toca em alguma panela quente. Então, a gente vai ter alterações tanto de térmicas, receptores térmicos, quanto receptores de dor, quanto receptores táticos, né? De pressão, mecanorreceptores. Então, esses receptores, né, em geral, funcionam juntos, e é importante, então, essas regiões, essa divisão de região mielinizada e amielinizada que existe aqui nesse corpúsculo de Pacini, certo? Nem todos, lembrando lá daquela figura que eu mostrei para vocês, ó, nem todos os receptores sensoriais, eles apresentam bainha de mielina, tá? Isso tem a ver com a velocidade da condução. Bom, então aqui a gente tem uma outra figura para representar, então, esse potencial receptor, certo? Então, a gente tem aqui na situação A um estímulo moderado e a gente tem aqui na situação B um estímulo mais longo e mais intenso. Como que ocorre, então, essa diferenciação de potencial de ação, né? De potencial receptor para potencial de ação, que é a transdução da informação, que vai ser convertida, então, liberada um neurotransmissor para obter uma resposta, né? Então, a gente tem amplitudes diferentes de estímulos diferentes. Então, aqui a gente tem um estímulo moderado, né? E aqui a gente tem um estímulo mais longo. Aqui a gente vai ter o potencial de membrana e aqui a gente tem o tempo, tá? Em milissegundos. Em segundos. Segundos, tá? Então, aqui na situação 1, a gente vai ter a amplitude e a duração do potencial receptor varia de acordo com o estímulo. Então, o estímulo ele vai chegar, né? Ele vai, então, estar situado aí, vai alterar aquele potencial receptor, certo? Que é, então, ele vai chegar a um determinado limiar. E uma vez que ele passa esse limiar, que é o potencial receptor, né? O potencial receptor é integrado na zona de disparo, que é, então, a zona que fica lá no neurônio, no axônio, né? Na verdade, no axônio, que a gente vai ter, então, a chegada dessa informação, o axônio, o corpo celular, e o terminal do axônio aí com os neurotransmissores. Então, uma vez então que a gente tem um pequeno estímulo, a gente vai ter uma pequena recepção, né, que vai durar menos tempo que essa situação aqui, que é uma situação mais longa, né? E a frequência do potencial de ação é proporcional à intensidade do estímulo.
né? Então, se, por exemplo, né, a gente está encostando a mão numa superfície e isso nada mais é do que quanto mais tempo a gente fica pressionando, por exemplo, o dedo, ou a gente fica, quanto mais tempo a gente está encostando numa chaleira quente, por exemplo, mais estímulos a gente vai ter. E é através dessa maneira que o sistema nervoso central ele vai interpretar a quantidade desse estímulo que chega lá para ele. Então, por exemplo, aqui nessa primeira situação, estímulo moderado, então, a gente tem alguns picos, né, de potencial de ação. Cada potencial de ação desse, então, vai emitir uma sinalização que vai ser processado pelo corpo celular e pelas vesículas com os neurotransmissores, tá? Então, uma vez que liberar esses neurotransmissores eles vão de maneira mais moderada, certo? Quando a gente tem, então, um aumento do tempo de exposição a determinada situação sensorial, a duração de uma série de potenciais de ação, então, vai proporcionar um aumento desse estímulo. E a liberação do neurotransmissor varia de acordo com o padrão dos potenciais de ação que vão chegar, então, nesse terminal axônico. Então, quanto mais estímulo, mais liberação de neurotransmissor eu tenho, certo, pessoal? Aqui, então, mais ou menos para explicar a mesma coisa que eu mencionei no slide anterior, né? Então, quando o potencial receptor se eleva acima do limiar, então aqui a gente está tendo potencial de membrana lá, potencial de repouso, né? E aí, então, a gente tem uma alteração, como eu mostrei nessa figura aqui para vocês, a gente vai ter uma alteração na área deformada, né? Essa área deformada, então, vai atingir o limiar. Uma vez que atinge o limiar, que é esse potencial receptor, a gente vai ter o disparo do potencial de ação, tá? Em milissegundos. E quanto maior for a frequência de potenciais de ação, maior vai ser a sensação pela fibra aferente, tá? Então, maior vai ser a quantidade de neurotransmissores liberados e maior vai ser, então, essa sensação determinada que a gente pode estar analisando. Essa figura aqui, então, também lá do Guyton, né, vai mostrar a amplitude do potencial do receptor, observado em percentual, e a força do estímulo, né, em percentual também. Então, a gente percebe que quanto maior a força de um estímulo, maior vai ser a amplitude do potencial receptor, certo? Então, mais estímulo a gente vai, quanto mais estímulo, mais liberação de neurotransmissor, de potencial de ação a gente vai ter. Só que esses esses receptores sensoriais, eles têm uma adaptação, certo? E essa adaptação ela é bastante importante. Então, isso é bastante comum a gente ver quando, por exemplo, a gente chega no ambiente e sente determinado cheiro, né? Em poucos segundos a gente vai deixar de sentir esse cheiro. Então, é um mecanismo de adaptação e proteção também, né? Dessas células receptoras sensoriais para que elas possam recuperar o seu potencial, né, de membrana para ocorrer novos potenciais de ação, ou seja, novas transmissões sensoriais. E então é um mecanismo bastante importante aí de defesa, né, e de adaptação desses receptores. E a gente tem receptores que vão ser extremamente rápidos em relação à adaptação deles, como por exemplo aqui o corpúsculo de Pacini, que é de mecanorreceptor, tá? Então a gente tem aqui, ó, o impulso por segundos, tá? E a gente vê que o impulso é extremamente rápido, né? E ele se adapta muito rápido, ou seja, a gente toca numa superfície, em milissegundos a gente já não vai mais ficar tendo a sensação de pressão. Isso acontece muito, por exemplo, com as roupas, né? A gente tem, que a gente usa, por exemplo, a gente não fica sentindo ao longo de todo o dia as roupas no nosso corpo, né? O peso da roupa, a sensação da roupa no nosso corpo.
ou quando a gente está sentado, né? Que a gente fica horas aí assistindo aula, estudando, a gente perde a sensação de tato do nosso glúteo, por exemplo, tá? Então são questões aí bastante adaptáveis desses receptores sensoriais. Mas a gente tem outros tipos de receptores que eles têm uma adaptação, eles levam mais tempo para se adaptar, né? Por exemplo, os receptores lá os barorreceptores, tanto do sistema respiratório quanto do sistema cardiovascular, lá nas artérias, esses barorreceptores, inclusive tem pesquisadores que falam que eles nunca se adaptam propriamente dito. Eles estão sempre como se fosse reciclando, né? Porque eles estão sempre passando essas informações de sensação, por exemplo, de oxigênio, de quantidade de CO2, a questão da pressão arterial, né? Para o sistema nervoso central, tá? Então a gente tem essa adaptação desses diferentes tipos de receptores, mostrando que em alguns essa recepção é bem mais rápida, em outros, por exemplo, é mais lenta. E isso é importante. Por que que é importante? A gente tem aqui um quadrinho só para exemplificar a diferença do potencial receptor do potencial de ação, né? Então, o potencial de ação, como a gente já estudou, ele é um potencial tudo ou nada, acontece ou não acontece. O potencial receptor não, são respostas graduadas, ou seja, a gente pode ter uma resposta que pode vir a se tornar um potencial de ação ou não. O potencial receptor, ele pode ser somado, como a gente vai ver, né? Então, são estímulos, vários estímulos que se somam e disparam um potencial de ação. O potencial de ação não pode ser somado. O potencial receptor, ele em geral não tem um limiar, certo? Específico. Já o nosso potencial de ação tem um limiar, menos 90, em geral. Não tem um período refratário, né? Que é aquele período, então, que o potencial de ação, que acontece a despolarização, a repolarização, na verdade, né? Para que os canais se fechem e seja possível disparar um novo potencial de ação. Um potencial receptor não existe, né? É decremental, né? O potencial receptor. E o potencial de ação, então, essa amplitude, ela é constante. O potencial receptor não varia, essa faixa não varia essa faixa de amplitude. E despolarização ou despolarizante ou hiperpolarizante. E o potencial de ação, por uma vez, não, ele é sempre despolarizante, tá? Então, aqui a gente tem, na verdade, novamente, né, uma figura para exemplificar um pouquinho mais do mesmo, que é a gente tem a adaptação desses receptores fásicos, que a gente chama que são as adaptações rápidas, e adaptações mais lentas, tá? Então, aqui a gente tem um receptor tônico, né? E aqui a gente tem um receptor fásico, que é rápido. Então, os receptores mais lentos, em geral, então, eles vão estar lá aonde no estímulo, são estimulados na região do corpo, né, celular, desse axônio, e eles apresentam, então, um gradiente de potencial, uma vez que ocorre, então, esse potencial de ação em relação ao tempo, ele ocorre um pico ao longo do tempo, né, que é um potencial, então, que demanda mais tempo, certo? E o rápido não, ocorre então vários potenciais ao longo do tempo, como está mostrando também aqui nessa figurinha aqui, tá? A gente tem, então, como eu falei para vocês, várias áreas que são integradoras, né, desse sistema nervoso, dessa recepção desse estímulo. Então, a gente tem esse neurônio aferente chegando lá do tato, vibração, temperatura, enfim, de todos esses estímulos, recebendo essa informação, fazendo então uma sinapse lá na medula espinal,
e levando essa informação, então, diretamente para o tálamo e para as áreas sensoriais respectivas da sua, da sua sensação, digamos assim, né, sensorial. Ou a gente pode ter, então, aqui no bulbo, né, essa informação vem diretamente até o bulbo e ocorre uma sinapse de segunda ordem aqui e aqui de terceira ordem, né? Então, então, regiões importantes de processamento que todas elas vão culminar a uma região específica da sensação percebida pelo córtex somatosensorial. Então, a gente vai ter, então, várias áreas do nosso encéfalo, né? Que vai estar aí, tanto do encéfalo quanto do cerebelo, que vão estar aí recebendo regiões específicas de sensações, tá? E aí, nós temos quatro componentes principais dessa variação sensorial, que é modalidade, localização, intensidade e duração, né? Então, a modalidade vai ser o tipo, né, dessa célula sensorial, o estímulo, então, vai ser localização, nós temos localizações diferentes no encéfalo, então modalidades vão ser os tipos de células diferentes que tem para cada sensação. Localização vai ser onde cada uma dessas sensações são recebidas no encéfalo. E nós temos diferença de intensidade e de duração, né? Então, a gente tem estímulos que são mais rápidos, estímulos que são mais lentos. E temos também, da mesma maneira, duração mais rápida e duração mais lenta dessas sensações. Tá? Então, aqui uma tabelinha mostrando, então, a natureza desse estímulo, o tipo de receptor, ou seja, aqui é o estímulo, aqui é a natureza do estímulo, como, por exemplo, olfato, substâncias químicas voláteis é quimioreceptor. Qual é as células que recebem esse estímulo? É o epitélio olfatório, tá? Então, assim por diante, nós temos visão, que é fotorreceptor, as células são cones e bastonites, paladar também são substâncias químicas, são células do botão gustativo, audição, mecanorreceptores, então, que são células ciliadas, se movem através de movimentações, termorreceptores, então, relacionados à temperatura, que são terminações livres de neurônios aferentes na pele, e assim por diante, ó, dor, são estímulos intensos e lesões teciduais, que tem como a natureza do estímulo o nociceptor, que são terminações livres, então, células livres do neurônio aferente, tanto na pele quanto em tecidos mais profundos, certo? Aqui a gente tem, então, um exemplo do cérebro. O cérebro usa as diferenças temporais em vez de neurônios específicos para localizar um som. Então, uma vez que a gente recebe um som, a gente tem o som demora, por exemplo, nessa situação mais para chegar na orelha direita do que na orelha esquerda. Então, como que o cérebro consegue compensar isso, né? Sinais vindos do lado esquerdo chegam primeiro do lado esquerdo. E o cérebro, através desses mecanorreceptores, eles vão estar processando essa informação de maneira que ela chegue junto à região específica somatosensorial lá do córtex, tá? Aqui a gente vai ter uma figurinha, também lá do Gaito, certo? Uma tabela, que basicamente vai nos mostrar as classificações fisiológicas e funcionais das fibras nervosas. Então, a gente tem aqui essas fibras nervosas, elas são diferenciadas em mielínicas e amielínicas, certo? Elas vão se diferenciar em termos de tamanho, em velocidade de condução, classificação de maneira geral, tá? Então, no Guyton eu explico exatamente cada parte dessa tabela, mas eu trouxe para ilustrar aqui para vocês a diferença, então, de como que esses receptores eles conseguem entender a informação de maneira diferente, né? E é porque, então, cada um desses receptores, tanto mielínicos quanto amielínicos,
né, esses feixes de recepção de informação, eles variam em relação ao tamanho da fibra, né, a velocidade dessa condução, a recepção dessa informação, e isso tudo é processado, né, através de uma região específica lá do nosso sistema. Tá? Então, tem, por exemplo, sensações que não precisam de uma rapidez das fibras, por exemplo, que são sensações, por exemplo, de coceira, de pressão, tato profundo, dor de cabeça. Essas sensações, elas acabam sendo constantes, logo elas não precisam né, que esses neurônios sensoriais precisem da utilização da mielina, né? Que é então, porque acaba sendo um gasto energético também produzir mais mielina e tudo mais. Então, esse sistema sensorial, ele apresenta esse percentual de fibras amielínicas e mielínicas que estão aí relacionadas com os estímulos diferentes e recepções diferentes, funções sensoriais diferentes, tá, pessoal? Aqui uma outra figura também para ilustrar, né, essa diferença desse estímulo. Então, uma vez que a gente tem um estímulo fraco, né, a gente tem uma dor, por exemplo, né, essa dor, se ela é leve, a gente vai ter um estímulo fraco, então a gente vai ter um potencial, um estímulo lá, lembra do potencial, né, um estímulo mais fraco, do que se a gente tiver uma pressão maior desse alfinete no nosso dedo, por exemplo. Então, nós vamos ter uma amplitude de nervos que vão receber essa informação e logo vamos ter mais receptores, né, de tato, de dor, enfim, e logo esse estímulo é mais forte. Então, é dessa maneira, através de estímulos diferentes, que as fibras receptivas, né, no caso de dor, que aqui são nociceptivas, recebem essa informação. Isso também é um exemplo de somação espacial, né? Ou seja, no espaço a gente tem um somatório de recepção de informação aqui, que vai gerar então vários estímulos, vários potenciais de ação, e essa sensação de dor vai ser mais forte do que um estímulo fraco, por exemplo. Que é também aqui o que a gente está falando, essa sensação somação temporal, tá? Então a gente tem um exemplo aqui dessa somação, ou seja, dois estímulos que acontecem em tempos diferentes, que não chegam, não atingem o limiar, logo não tem potencial de ação. E aqui na figura, na figura A sem somação e na figura B a gente tem somação, ou seja, um estímulo lá, potencial, um potencial então chegando, né, somado a um outro potencial que juntos vão disparar o potencial de ação lá na zona de disparo, certo? Gerando então o potencial de ação. Depois a gente tem os circuitos neuronais, tá? Que no final do capítulo, então, ele vai trazer uma discussão sobre esses circuitos. Esses circuitos neuronais, eles apresentam de maneira geral uma divergência, são divididos em divergentes e em convergentes. Então, divergentes vai ser quando uma informação ela vai se espalhar para redes neuronais diferentes, e convergentes vai ser várias informações que vão chegar num neurônio para receber, então, uma informação específica. Aqui a gente tem outra figura, né? Essa figura que é da Dee, aqui é uma figura do Guyton, onde então o sistema nervoso central ele correlaciona, soma e separa vários tipos de informações através dessa divergência, né? Ou seja, vai redes diferentes de informação que ele vai passar, né? E aqui a gente tem divergência de uma via produzindo uma amplificação de sinal, divergência de múltiplos tratos, transmitindo o sinal para diferentes áreas. Então, dessa maneira, o sistema nervoso central, ele economiza também, né, a sua energia para mandar os sinais elétricos para diferentes setores, diferentes
ramos aí. E aqui a gente tem então a convergência, então na figura A, múltiplas fibras aferentes de uma mesma origem chegando, né, num determinado neurônio, né, para chegar a uma mesma resposta, ou seja, vários tipos estimulando um mesmo neurônio, e a gente pode ter origens diferentes, que também está aparecendo com o potencial que falei anteriormente para vocês, somatório, né? Então, nós temos diferentes origens, diferentes potenciais que se somam e geram, então, uma convergência da informação. A gente também já falou sobre isso na outra aula, mas sempre é bom lembrar, né, que essas sinapses elas podem ser excitatórias ou inibitórias, certo? E essa rede, elas estão geralmente juntas, certo? Sempre juntas, como a gente vai ver aqui nessas figuras aqui. Os circuitos reverbatórios, né, eles são extremamente importantes, porque eles são causados por feedback positivo. Então, esses circuitos, então, uma informação, aqui a gente tem no A, né, uma informação sensorial chega pela fibra aferente, emite uma resposta, né, para a fibra aferente, e essa resposta vai ser o próprio feedback positivo para gerar novamente uma despolarização, enfim, em uma mesma resposta, né, frente a determinado estímulo sensorial, o que também é uma grande economia para o sistema nervoso central, certo? E além disso, então, isso é um mecanismo bastante utilizado para essas vias complexas de informação, certo? Aqui nessa figura, então, a gente vai ter tanto fibras facilitadoras quanto inibidoras atuando no circuito, né? Então, aqui a gente tem o neurônio aferente e a gente vai ter toda uma rede, então, de estímulos, né, de autoestímulos, e temos também neurônios de inibição, que vão estar por via, né, inibindo alguma sensação aí, alguma recepção sensorial. E a maioria dos circuitos são constituídos, então, por redes complexas, tá? Que é representada aqui na figura D. Então, quando a gente tem, por exemplo, como o processamento de um odor, de um cheiro, né? Esse cheiro, ele está em um local lá do sistema nervoso central, e esse cheiro, ele já apresenta uma memória, então ele já apresenta todo um circuito de informações que está extremamente, que é um circuito extremamente complexo, que é representado pelos circuitos reverberatórios, tá? E esse cheiro, em geral, né, que a gente conhece, a gente associa com a memória, e a gente tem, então, que a gente lembra que a gente falou anteriormente lá da adaptação desses circuitos. Essa adaptação, então, ela é importante para gerar uma fadiga sináptica, que a gente chama, né? Então, aqui a gente tem a força da contração do músculo flexor, por exemplo, né? Respostas decrescentes dos reflexos flexores ao longo do tempo. Então, reflexores sucessivos, mostrando a fadiga da condução da via envolvida neste reflexo. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter uma saturação desse receptor, tá? E essa saturação, então, ela é bastante importante para, novamente, gerar uma adaptação dessas células sensoriais, tá? Então, pessoal, para essa aula é isso. Eu resumi aí o capítulo inteiro, né, do Guyton aí em 50 e poucos minutos. Então, de maneira geral, né, a gente viu, então, os tipos de mecanorreceptores, a gente viu a importância deles em relação ao sistema nervoso central e como que a gente se adapta ao meio, né, a importância dessa adaptação, desse estímulo. A gente viu, então, que temos 3 tipos de circuitos neuronais, que é a convergência, a divergência e a reverberação, certo? E que mais que a gente viu de importante? A gente viu de importante que esses estímulos,
a gente viu que nesse sistema sensorial apresenta todas as células sensoriais, então elas vão ter um potencial receptor, que é uma danificação dessa estrutura de deformação que vai acontecer, dependendo do tipo do receptor, certo? E esse potencial, então, ele é passado, uma vez que ocorre esse potencial receptor e atinge o limiar, ele vai mandar essa informação aí à frente através do potencial de ação, né? A gente viu também a importância da adaptação desses impulsos, né? Que eles se adaptam a diferentes tipos de estímulos. E a gente viu também que conforme a gente tem mais potencial de ação, maior vai ser a produção, então, e a liberação dessa informação, que vai ser química, que vai ser elétrica, que vai ser mecânica, enfim, tá? Então, a gente tem vários tipos de estímulos sensoriais que vão ser traduzidos em um potencial de ação, e esse potencial de ação vai receber, através aí dos neurotransmissores, a informação através de complexas sinapses e convergências e divergências e reverberações dessa informação para chegar lá no sistema nervoso central e a gente ter uma resposta efetora dessa sensação, tá? Que pode ser luta e fuga, né? Que pode ser salivação, que pode ser continuar em pé, que pode ser deitar, enfim, uma série aí de recepção de maneira geral, tá? Então, eu vou estar colocando para vocês a atividade no SIGA, juntamente com essa aula, tá? No SIGA nada, desculpa, no AVEF. E aí no AVEF vocês vão ter o acesso ao link da aula, ao PDF da aula e depois as questões que eu vou mandar para vocês. Certo, pessoal? Um abraço para todos, então. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Beijos!